E o Senhor fez uma obra. Eu sou fruto da Diocese de Osasco. Nasci aqui, por mais de 30 anos aqui nos grupos de oração. Aclamai o Senhor por toda a terra, servi o Senhor com alegria, vinde, entrai exultantes em sua presença, sabei que o Senhor é Deus, Ele nos fez e a Ele pertencemos. Eu conheci o Marcelo no final de 1990, num churrasco. Era um churrasco de confraternização ali, alguns jovens que participavam da igreja, outros que não participavam. Na época eu tinha conhecido há pouco tempo antes a Cristina, que depois veio a se tornar a esposa dele, né, muitos anos depois. E a Cristina me convidou para ir nesse churrasco, e chegando lá, uma amiga da Cristina tinha convidado o Marcelo. E aí fomos apresentados um ao outro, e eu posso dizer que foi assim um amor à primeira vista, né, entre nós dois. Nós se entendemos desde o primeiro momento, começamos a conversar. O Marcelo, eu participava já há um tempinho, né, do grupo de oração, da renovação carismática, e o Marcelo não participava, né? Estava lá convidado, né, dessa amiga dele. E começamos a ter um relacionamento de amizade a partir daquele dia, e eu de cara comecei a falar para ele de Jesus, né? Eu tinha há pouco tempo, né, assim, encontrado com Jesus, me convertido, e aquela época a gente esbarrava num poste e você falava pro poste, Jesus te ama. Era uma coisa bem assim, né? Tipo, você queria evangelizar, você queria falar de Jesus para todo mundo. Aquele fogo, eu tinha sido batizado no Espírito Santo há pouco tempo, né? E comecei a falar de Jesus para ele. Ele a princípio não entendia muito o que eu estava falando, mas começamos a ter uma amizade, a se encontrar, a sair. E aí eu convidei ele. Em fevereiro tinha um retiro de carnaval da comunidade do Jardim das Flores, né? Grupo de oração do Jardim das Flores. E eu comecei a convidar e fiquei um mês na orelha dele, né, falando de Jesus e chamando ele para ir nesse retiro. E ele negando, ele dizendo que já tinha um compromisso de carnaval, tinha combinado com um amigo dele de viajar, de passar o carnaval fora. E eu fui insistindo até que ele aceitou ir nesse retiro de carnaval, depois de muita insistência. Aí fomos para o retiro de carnaval e lá aconteceu esse encontro dele com Jesus. E nós tivemos um retiro de primeira experiência em Pirapora do Bom Jesus. E ele foi chamado através do nosso irmãozinho Nelino, né, a conhecer Jesus. Eles vinham para o grupo de oração, ele com o Nelino, e era tudo novo, né? Não tinha muita noção, brincava, fazia farra. E nesse dia desse retiro, que ele teve esse encontro especial com Jesus, na parte da manhã teve um café, que a gente saía para dar um café para eles, umas 9 horas, para tomar um lanche. E ele saiu e ele estava gozando, brincando, fazendo brincadeira da palestra que tinha tido antes. Aí eu peguei no ombro dele e sacoalhei ele e falei assim para ele, assim, olha, irmão, eu tenho a certeza que Jesus vai fazer uma obra muito grande na tua vida. Nem que for para o Senhor pegar você e moer você como uma cana que se moe no engenho, Jesus vai fazer com você nessa noite. E você vai ser de Jesus. Você vai ser de Jesus. Você vai ver, você não tem mais para onde fugir. Agora você já foi laçado, ainda falei, já foi laçado por Jesus. E você é do Senhor
a partir desse retiro você vai ser do Senhor. E ele contando para mim, né, o Marcelo, falou que foi desafiando a Deus nesse retiro. E nós fizemos um retiro, mais ou menos 200 jovens, 200 e poucos jovens, e ele estava lá, o Marcelo, o Nelino, a Nilza, né, que era tudo da Vila dos Remédios. E eles foram, o Marcelo, na primeira palestra, eu creio que ele não prestou muita atenção, né, e na segunda palestra, que foi do pecado de salvação, ele entrou, né, sentou, prestou atenção na palestra, ele narrando para mim, né, ele mesmo disse, que a primeira palavra, né, que eu estava pregando, eu falei que o salário do pecado é a morte, né, e comecei a pregar, peguei a palavra, comecei a ler, pregar, e ele falou que isso chamou a atenção dele, porque ele foi muito rebelde, ele foi com o coração machucado, né, para esse retiro, né, ele não contou assim a causa, tudo, mas eu sei que ele foi armado nesse retiro, mas ele teve um encontro pessoal com Deus muito grande nesse retiro. Eu ainda lembro muito bem como foi, num sábado à noite, o seminarista, então, Cleudon, que depois veio a se tornar padre, na época era seminarista, ali na casa de retiros de Pirapora, o Cleudon estava ministrando um momento de oração de cura, o Marcelo aqui do meu lado. Na época, né? Quem conheceu o Marcelo naquela época, ele pesava lá 150 quilos, 160, 140, né? Ele era bem pesado. E eu só vi quando ele, caiu do meu lado, repousou, né, no espírito. Foi aquele baque, aquele tombo, aí ficou ali no chão, não sei por quanto tempo, e ele caiu, uma pessoa, na realidade, quando ele se levantou, ele era outra. A vida dele mudou a partir daquele dia. Ele me disse depois que a primeira coisa que ele fez quando ele chegou em casa depois daquele retiro foi pegar uma marreta e esmagar uma arma, né, que ele tinha. E a partir daquele dia a vida dele transformou. Ele começou a participar comigo, né, da igreja, de grupo de oração, de vigílias. E o grupo de oração que eu participava, na realidade tinha só eu de jovem. Era um grupo pequeno, mas composto praticamente por senhoras. Tinha só eu de jovem. Aí eu trouxe o Marcelo, começou a participar comigo. E a gente sentia um desejo de trazer mais jovens, de evangelizar os jovens. E juntos nós decidimos que a gente ia montar um grupo, né? Um grupo de oração para jovens, um grupo de jovens na linha da Renovação Carismática Católica, é claro. Aí nós convidamos alguns jovens, conseguimos reunir 10 jovens e levamos para um retiro de primeira experiência, também lá em Pirapora, do grupo de oração lá do Jardim das Flores. E a partir desses 10 jovens, nós começamos um grupo de jovens a princípio lá na nossa comunidade. Só que rapidamente esse grupo foi crescendo e foi vindo pessoas de outras idades, pessoas de todas as idades na realidade. E aquilo que a princípio a nossa ideia era montar um grupo de jovens, acabou se tornando um grupo de oração. O grupo de oração hoje é conhecido, né, o grupo de oração Cristo Salvador, lá da comunidade do Jardim Marisa, que pertence à paróquia de Vila dos Remédios. Então fizemos muita coisa junta, mas uma coisa em especial, aqui que eu me lembro nesse momento, que eu gostaria de compartilhar, foram os quase 2 anos de período vocacional que nós estivemos juntos. Talvez poucas pessoas saibam disso, mas nós sentimos num período da nossa vida que a gente queria ser padre, que a gente tinha esse chamado. E fizemos quase 2 anos de discernimento vocacional na Ordem dos Carmelitas Descalços, né, ali em São Roque. E depois acabamos percebendo que o nosso chamado
não era esse, e Deus tinha um outro chamado para nós, né? E foi quando nós nos engajamos mais de vez mesmo na renovação carismática, e Deus pôde, né, fazer tudo o que Ele fez através da vida do Marcelo. Falar do Marcelo não é algo assim muito fácil, mas o Espírito de Jesus traz na minha memória que eu vivi uma linda história de amor. Hoje eu pedi para Jesus que eu não queria chorar, né? Mas é um pouco difícil, mas eu quero falar dele sim. A gente se conhecia desde criança. Ele sempre falava isso. O meu pai com o avô dele iam pescar e o Marcelo seguiu a vida dele e eu segui a minha vida, né? Até interessante, antes de eu chegar na data da gente começar a namorar e depois firmar o casamento, interessante que um grande amigo nosso, amigo mesmo, querido, o Nelino e a Nilza, quando eles se casaram, eu e o Marcelo fomos padrinhos, né? E naquela época eu namorava outra pessoa e o Marcelo também acho que namorava uma outra pessoa. E interessante que quando o Senhor deu a graça da gente dar início ao nosso namoro, noivado e casamento, a gente sempre falava assim, lembra, nós só estávamos no altar, um já era prometido para o outro, só que ainda nós não sabíamos, mas Deus já tinha nos escolhido. Isso é uma verdade, né? É uma verdade que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo e Ele estava esperando o momento certo, a hora certa para a gente se encontrar, para que um plano, um projeto acontecesse, que era ir de pregar o evangelho a toda criatura, né? E eu namorei com o Marcelo, foram quase 10 meses, de 9 para 10 meses, no ano de 96, e em 97 nós casamos. E interessante que quando ele foi me pedir em casamento, meus pais não estavam em São Paulo, estavam na praia, e eu falei, olha, você queria me pedir em casamento, mas os meus pais estão na praia. Não, nós vamos para a praia. E foi lindo demais a forma que o Senhor preparou, tanto cura para o meu coração e para o coração dele também, o nosso primeiro encontro, né? O Marcelo me pede em casamento para o meu pai, para minha mãe, e no momento que ele está me pedindo em casamento, eu ganhei uma joia dele, que é um anel, uma pérola. E ele nem sabia que eu gostava tanto de pérola, porque eu gosto de pérola. E ele falou para o meu pai assim, olha, seu Luiz, olha, dona Júlia, eu vou casar com a sua filha, mas por um propósito maior, por um motivo maior. E o motivo maior é a grande pérola que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o nosso casamento, falando para o meu pai e para minha mãe, né? O nosso casamento, ele tem um propósito. Eu e a Maria Cristina, a gente vai entrar numa grande comissão, que é ide, pregai o evangelho a toda criatura. Nós vamos casar, mas com um propósito, levar o evangelho, levar a salvação para as almas. O Marcelo já falava da salvação das almas há 26 anos atrás, né? E foi muito bonito. Nós casamos dia 24 de maio, dia de Nossa Senhora Auxiliadora, e eu recordo com alegria, porque quando nós discutíamos, né, porque tinha momento que ele me irritava e tinha momento que eu irritava ele também, e tinha momentos nas nossas irritações, ele falava, graças a Deus que nós casamos no dia de Nossa Senhora Auxiliadora, porque Nossa Senhora vem sempre em auxílio.
e isso ficava sempre entre nós, a presença também de Nossa Senhora, né? Eles tinham uma banda lá no Marisa, no grupo de oração deles. Marcelo era o baterista do ministério de música. E esse homem foi se entregando nas mãos de Deus. Mas eu vou falar para vocês o início da vida dele como Ministério da Cura e Libertação. Eu era coordenador regional de Osasco, da Diocese de Osasco. E nós estávamos ainda montando as equipes. Eu fiz o convite para ele ser coordenador regional do Cura e Libertação. E eu lembro muito bem, como se fosse agora, ele estava lá no meio do povo, se levantou e veio, me deu um abraço e falou: Francisco, responsabilidade você colocou nas minhas mãos agora também, mas eu fico feliz, não mereço tanto, eu quero muito a ajuda de vocês orando por mim, mas uma coisa eu quero deixar bem claro para todos vocês, ele falando, eu vou dar o máximo de mim. Eu quero agradar o meu Deus, já que Ele confiou a mim este dom. A forma que ele se entregou a Deus sem reserva, porque a partir daí a agenda dele foi crescendo, né? Foi crescendo, ele era muito convidado para os retiros, cura e libertação, ele que ministrava. Ele era muito convidado para pregar a palavra de Deus. E ele tinha até um apelido. Ele tinha um apelido. O pessoal colocaram um apelido nele. De Irmão Cebola. Irmão Cebola. Por que Irmão Cebola? Porque era lágrima. Mas era muitas lágrimas. Era o povo, aquele povo no retiro, quando ele estava pregando, na pregação, gente, ele entrava em todas as áreas da vida das pessoas. E por falar do Irmão Cebola, e fazia todo mundo chorar, né? Eu recordo bem também de uma época na minha vida que eu estava precisando muito ser curada. E aí teve um retiro lá na Nossa Senhora de Lourdes, na comunidade Nossa Senhora de Lourdes, do Alphaville, e eu fiquei sabendo que ia ter aquele retiro e que ele ia ministrar esse retiro, né? Conduzir esse retiro, Marcelo. Aí eu fiz tudo para estar nesse retiro. No início da oração eu já comecei a chorar. O Marcelo falou assim: as pessoas que estiverem precisando de oração, pode vir aqui na frente, que a gente vai orar por vocês. E geralmente isso acontece no final do retiro, né? Geralmente é mais no final, né? E nesse dia já foi no começo que eles chamou a gente, o Marcelo, chamou que a gente fosse lá na frente para receber oração, quem estivesse precisando. E eu fui, e foi maravilhoso, né? Ele orou por todos nós que estavam mais necessitados, né? Os que quiseram ir à frente foram, eu fui. E nossa, foi só banho de lágrimas também, né? E eu lembro que ele veio também no nosso retiro, nós tínhamos um retiro de experiência de oração. Ele ficou conversando com a gente lá fora, né? A gente recepcionou ele, ficamos conversando e tal. E aí eu lembro muito bem que Marcelo falava assim de como Deus faz com a gente às vezes, né? Você está passando por uma tribulação, por uma grande dificuldade. Aí o Senhor, ele falava assim, o Senhor coloca a gente na prensa. Às vezes, Jesus coloca a gente na prensa. E ele deixa a gente ser apertado ali um pouco. Ele vai apertando, ele vai apertando. E quando parece que você não está aguentando mais, ele dá uma afrouxada naquela prensa, né? Aí quando você respira um pouco, aí dá mais uma apertada, né? Numa época nós estávamos fazendo, eu, a Mara, né?
os meus filhos também, a gente saía para poder fazer um trabalho de divulgação da comunidade de Jerusalém. E uma das comunidades que nós sempre íamos era lá no Marisa. E numa dessas idas lá no Marisa, o Marcelo veio conversar comigo e falou: olha, Leus, nós temos aqui uma situação, tem uma irmãzinha aqui, ele chamou a irmã, ela veio até a gente e falou: ó, conta pro Wilson aqui o que está acontecendo. E naquela época eu ainda andava, e aí ela falou do irmão dela. Era um rapaz, assim, até pouco tempo maravilhoso, mas que havia se perdido nas drogas e estava num acampamento atrás da igreja. Aí nós somos, né? Aí, e a barraquinha estava fechada. A gente quer falar com você. A gente não sabia que ele estava lá dentro, né? Porque não dava para ver. O Marcelo até tentou olhar assim pelos buraquinhos, mas uma escuridão no meio do mato. Aí quando, de repente, né? Aquele rapaz abriu a portinha e perguntou o que a gente queria. O Marcelo deu um abraço nele e falou: sabe o que que é? Que Jesus te ama muito. E a sua família também quer muito falar com vocês, já está há dias fora de casa. E eu trouxe o Wilson aqui, ó. E aí ele já me jogou aquela situação na minha mão e falou: Wilson é da comunidade de Jerusalém. Porque o Marcelo, com aquele bração, agarrou o irmão que era magrinho, de ver naquela vida de droga lá, deu um safanão no irmão, abraçou o irmão, falou: não, você vai com nós, rapaz. Eu convivi com o Marcelo Marangon por pelo menos 30 anos dentro da Renovação Carismática. Durante o meu período de coordenação diocesana, na Diocese de Osasco, ele foi também o meu coordenador do Ministério de Cura e Libertação. Depois, quando fui eleito e assumi a coordenação da renovação no estado de São Paulo, o Marcelo Marangon me acompanhou e se tornou coordenador estadual do Ministério de Cura e Libertação. E logo na sequência ele foi convidado para ser o coordenador nacional do Ministério de Cura e Libertação. Mas o que eu queria falar sobre o Marcelo Marangon é um pouco das experiências que eu vivi com ele dentro desta realidade carismática. Quando eu estava na coordenação estadual, o Marcelo se tornou, além de coordenador do Ministério de Cura e Libertação, ele se tornou também o meu secretário do escritório estadual. E um dia o Marcelo chegou com um vídeo e pediu para mim: Rogério, assiste esse vídeo. Era um vídeo gravado pela missionária da RCC Brasil, a Virtes Romani, que estava na missão lá na Ilha do Marajó, lá na cidade de Afuá. E ela, junto com Dom José Ascona, o bispo na época da prelazia do Marajó, haviam gravado um vídeo para falar sobre a necessidade de construção de um centro para cuidar das crianças do Marajó, que eles denominavam como Centro São Felipe Neri. Eles já tinham um trabalho missionário com crianças, que atendia algo em torno de 100 crianças, mas a demanda, a necessidade era muito grande e eles queriam ampliar aquele atendimento. E por isso, depois de adquirir uma área, eles estavam construindo esse centro de evangelização para as crianças. E aí gravaram um vídeo. E no vídeo eles pediam somente que as pessoas pudessem ajudar a comprar o telhado, que era a primeira etapa. Depois de levantar as pilastras de estrutura, eles precisavam fazer aquele telhado e pediram naquele vídeo que as pessoas ajudassem. Era algo em torno de 7 a 8 mil reais o custo. O Marcelo viu e pediu: assiste, Rogério, esse vídeo. E quando eu assisti, eu falei: Marcelo, nós somos o estado de São Paulo, a gente consegue fazer um levantamento aqui, a gente paga isso. O Marcelo olhou para mim e falou: Rogério, não, você não está entendendo. Não é para a gente ajudar só o telhado. Nós temos condições de construir este centro de evangelização para as crianças lá no Marajó. Marcelo era um homem de fé. Marcelo acreditava, de fato, no milagre. E aquilo me impactou de tal maneira que, fundamentado na fé do Marcelo, eu disse: vamos fazer então.
E foi assim que nasceu o Dia Consagrado pela Missão. O Dia Consagrado pela Missão era exatamente uma proposta de inicialmente arrecadar em um só dia no estado de São Paulo o necessário para construir aquele centro São Felipe Neri lá em Afuá, que também recebia ajuda de outros estados da Renovação Carismática. Mas o Marcelo montou todo o projeto do Dia Consagrado pela Missão. Nós fizemos uma proposta de que as dioceses se organizassem para fazer aquele levantamento de recursos. E aí, durante um período determinado daquele ano, nós fizemos com que cada pessoa pudesse retirar o valor correspondente a um dia de salário e doasse para a missão. E isso iria ajudar a construir aquele centro de evangelização, além de ajudar também nas propostas de evangelização do estado de São Paulo. O Marcelo fez isso. O Marcelo ajudou a organizar, e eu lembro que naquele período, nós fizemos isso durante 2 anos, mas naquele primeiro período nós arrecadamos algo em torno de R$400 mil para ajudar na construção daquele centro São Felipe Neri, que depois, com a ajuda de outras pessoas também, foi construído e hoje atende mais de 400 crianças lá na Ilha do Marajó, na cidade de Afuá, ao norte da ilha. Quando nós estávamos indo, e eu queria só concluir dizendo isso, quando nós estávamos indo para a viagem, o Marcelo marcou com o Dom José Ascona para que nós fôssemos juntos, de Belém até Afuá. E nós fomos num pequeno aviãozinho, e o Marcelo lembrava muito dessa história, que ele morria de medo de ir naquele aviãozinho pequeno, porque ele não sabia, ele dizia, se isso cai aqui nessa selva amazônica, a gente não sabe o que vai acontecer com a gente, eu acho que nunca mais encontram a gente. E Dom José Ascona falou, não se preocupem porque eu estou junto e eu vou estar rezando o rosário para que nada aconteça. E a gente, quando estava indo, o tempo não estava bom, a dificuldade era muito grande para chegar até lá, o piloto, muito experiente, ia desviando das nuvens, né, com aquele pequeno aviãozinho, que eles chamavam de Mata 4, porque só cabia 4 pessoas, se caísse matava os 4. E o Marcelo falava assim, Rogério, eu acho que essa vai ser a nossa última viagem. Mas não foi. Graças a Deus, Dom Ascona estava lá para rezar por nós, e o Marcelo lembrava disso dizendo, se eu colocasse a mão para fora daquele aviãozinho, era tão baixo que ele voava próximo à copa das árvores que a gente podia pegar na cabeça de um macaco que estava pulando de uma árvore para outra. Marcelo tinha esse bom humor e, na verdade, realmente não foi a última viagem nossa. Depois nós viajamos muitas vezes, evangelizamos por tantos lugares neste Brasil, aqui no estado de São Paulo, rodando cada uma das dioceses, visitando grupos de oração, elaborando projetos, ajudando as pessoas a se encontrarem com Deus. Fazer então. Exatamente naquele período, quando eu assumi a coordenação, eu fiz questão de chamar o Marcelo para junto daquela coordenação. Ele fazia parte do Ministério de Oração por Cura e Libertação, já, se eu não me engano, da região Bonfim, e eu trouxe ele para trabalhar comigo na diocese. E a Maria Cristina trabalhava no Ministério de Intercessão. Então eu fiz questão de trazer esse casal, porque eu sabia que eles eram muito de Deus e que a gente tinha um sonho. O Marcelo sempre falava muito de sonho, gente. O Marcelo era uma pessoa que estava sempre além do seu tempo. Ele era uma pessoa que vislumbrava e conseguia enxergar algo que a gente não conseguia enxergar. E o Marcelo me ajudou muito nessa questão de sonhar os sonhos de Deus. Quando eu estava um pouco desanimada, quando eu estava um pouco com a minha fé vacilando diante daquelas coisas que Deus havia colocado no meu coração, o Marcelo percebia alguma coisa e ele trazia a palavra sempre estava na boca e no coração dele, e ele fazia com que aquela palavra saltasse das letras da Bíblia e ela se tornasse realidade. Gostaria de ressaltar assim, do Marcelo a alegria de anunciar o Evangelho, a alegria de servir, a alegria de contribuir com a obra de Deus. Então o Marcelo, ele se aproximou bastante da comunidade de Jerusalém
e apresentou também a comunidade de Jerusalém para outras pessoas. Nós temos colaboradores da obra até hoje, por causa de uma aproximação que o Marcelo fez, né, com essas pessoas. Eu louvo a Deus por isso. Mas um momento bem marcante do Marcelo foi lá, na nossa casa de recuperação em Ibiúna. Então ele pregou um retiro de cura e libertação e foi um momento muito forte. Nós vimos a presença de Deus usando o Marcelo ali, né, para proclamar cura e libertação. Foi um retiro bastante frutuoso. A gente viu ali Deus agindo nos irmãos. Era essa a maneira, a ferramenta de Deus, né, por muitos anos, de levar a cura e a libertação. Eu louvo a Deus por ter conhecido, ter partilhado grandes momentos com Ele. A alegria do Marcelo era uma coisa muito... entusiasmava todo mundo, ele sempre motivou todos nós. Uma que o Marcelo ele é testemunha do meu matrimônio. E algo que ele me ensinou, que me deixou muito marcante, é que eu não pedia bênção para meus padrinhos de casamento. E aí um dia ele me encontrou e eu cheguei à paz de Jesus e não pedi a bênção para ele. E ele foi muito, assim, audacioso em me dizer, falou mesmo assim para mim, ó, o dia que eu te encontrar e você não pedir a bênção para mim, eu vou te corrigir, vou pegar você pela orelha. Aquele dia, eu sinceramente, e ele falou para mim assim, peça a bênção para mim. Eu falei, benção, padrinho. Ele falou, Deus abençoe. Eu me senti assim muito abençoado. Ele me deu um abraço naquele dia e ele falou assim, ó, você teve vários testemunhos do seu casamento. Então, por favor, você pede a bênção para todos os seus padrinhos, para que você seja abençoado. E trabalhei também com o Marcelo, ali na São José, no centro comercial, no Ministério de Cura e Libertação. O quanto esse homem era carinhoso com o servo do Ministério de Cura e Libertação. A saudade do Marcelo é assim, a todo momento. A Capela São José lembra o Marcelo. A Capela São José tem um perfil de oração que o Marcelo gostava de fazer. E nesse ano de 2010, né, eu estive à frente, né, do grupo de oração, era um mandato tampão de 1 ano. E naquela oportunidade, pedi ajuda, né, ao Marcelo Marangon para que a gente pudesse realizar o primeiro retiro um retiro de primeira experiência do grupo, que também não tinha tido ainda. E de verdade ele, junto com a Maria Cristina, me auxiliou em toda a programação, né, inclusive nas pessoas que foram levar a pregação, que foi praticamente todo o conselho diocesano da época e da oportunidade. Então foi assim de uma ajuda muito grande, e a partir dali, né, diversas outras atividades, diversas outras coisas começaram a ocorrer no nosso grupo de oração, como por exemplo um projeto chamado Anjos do Bem, onde tinha o objetivo de nós visitarmos algumas instituições, alguns asilos, algumas creches, levando aquilo que eles necessitavam, mas principalmente o amor. E isso nós fizemos no Lar Buçocaba, em Osasco, nós fizemos lá em Ibiúna, Nova Jerusalém, onde o Dorival e Mirna até hoje cuidam lá, e entre outros, né? Também tivemos lá na Capela São José tardes de louvor. Tanto é que também lá na Capela São José existia, né, a oração de cura e libertação. E era conduzida na época pelo Marcelo Marangon. E eu sei de um milagre ocorrido lá, porque fui eu que recebi um e-mail
de um irmão não, ele não era nem irmão, ele era na verdade uma pessoa que veio aqui para Alphaville na casa de uma parente. Ele estava diagnosticado com câncer em fase terminal, mandaram para vir aqui no Hospital do Câncer. Ele veio aqui, só que o Hospital do Câncer, do estado que estava, não tinha mais nada para fazer. Ou seja, disse que era para ele terminar na casa dele. Aí a parente dele, que mora aqui em Alphaville, lembrou desse momento lá de cura e libertação do Marcelo e da renovação, e eles vieram para lá. E no relato a pessoa, né, já muito enfraquecida de verdade, para poder até subir naqueles degraus até chegar ao terceiro andar foi muito difícil. Mas chegando lá, sentou, né, e ele relata que foi muito bem recebido, e um copo de água que lhe foi entregue, né, fez toda a diferença. E ele aguardou pacientemente, mas num primeiro momento ele falou: o que é este lugar aqui? Se nem o Hospital do Câncer pôde fazer nada por mim, o que é que uma pequena capelinha no meio de um centro comercial pode realizar? E aí, no momento que ele foi atendido, ele relata que teve um momento de oração e que foi revelado para ele que o problema dele estava num perdão que ele precisava dar, né, a alguém. E se ele poderia voltar num outro dia. Ele não entendeu por que teria que ficar, mas também não entendeu como é que o Marcelo sabia daquela informação de perdão. Ele não tinha nada a perder, ele permaneceu passou uma semana aqui e voltou no outro sábado. Quando ele voltou, teve um momento forte e aí foi perguntado a ele se de verdade ele queria fazer esse momento de perdão, e que esse momento de perdão era com o pai dele. E naquele momento ele se desabou em lágrimas, não entendia o que estava acontecendo, disse que gostaria de dar esse perdão. Foi dado o perdão, foi feito momentos de oração e ele foi embora. O relato que vem depois é que naquela mesma noite, foi a primeira noite que ele dormiu depois de tantas outras noites sem dormir. E que a cada dia, né, ele estava tendo melhoras. Essas melhoras foram tão grandes, né, que há o relato de que ele foi aos médicos, fez todos os exames e ele não tinha absolutamente mais câncer nenhum, e daí para frente só se recuperou. E ele disse que a partir daquele momento ele participaria efetivamente da renovação carismática católica. Lembro-me que é de Criciúma, né, e o nome dele é Paulo Vecchio. A gente quase foi preso. Dentro das vigílias, a gente fazia muita vigília em Itapevi, né, na paróquia Cristo Rei, com o Padre Marcos. E nessas vigílias, por 2 vezes, a gente quase foi preso. Mas por quê, irmãos? Porque o carismático junto, né, ele dava lá no chão da Lava-lá, é muito alto. E logo na porta da Cristo Rei, nós tínhamos um senhor lá, um advogado, que ele tinha desespero de ouvir as pessoas falarem de Cristo. Imagine orar alto, plena madrugada. E uma das ocasiões, a gente lembra que o Marcelo lá ministrando, chegou esse advogado, foi lá e brigou com a gente na porta, e todo mundo, o advogado tá isso, aquilo lá, e a gente naquele desespero, eu vou chamar a polícia para vocês, aqui. E a gente achou que, né, não ia acontecer. Daqui a pouco, nós estamos lá, um carro de polícia na porta da igreja, plena madrugada. Os vizinhos estão dizendo aí que vocês estão atrapalhando, estão com barulho aí, atrapalhando o silêncio dos vizinhos. A gente queria pedir para vocês baixarem um pouco o volume e tudo. Tá bom, a gente vai pedir pro pessoal. E aí entrei, falei com o Marcelo, e ele falou assim, tá bom, vamos pedir pro pessoal, nós vamos orar agora sem microfone. Adiantou alguma coisa? De jeito nenhum. E calma lá, com o microfone, sem microfone. Aí daqui a pouco, lá tá de novo, isso nós temos correr da madrugada, lá tá o advogado batendo de novo. Vou chamar a polícia. Aí lá vem a polícia e mandou a gente praticamente encerrar a vigília. Paramos a vigília umas 4 e pouco da manhã. Amém. Marcelo Marangon, em 2017, final de maio, Jubileu de Ouro da Renovação. A gente teve a graça de viajarmos junto para Roma.
Eu, ele, Maria Cristina, mais uma série de irmãos aí. E lá a gente se encontrou, toda uma festa do movimento ímpar. Foi um momento para mim inesquecível. Uma história muito particular é que Marcelo, a gente já se conhecia de missões aqui da região Bonfim. E aí, todas as manhãs, tomávamos café, participávamos da Santa Missa, entrávamos no ônibus e íamos para o compromisso. Era muito ensolarado. Colocava o meu óculos, aí um belo dia ele chegava para mim e falava assim: me empresta o óculos, que meu olho é mais claro que o seu. Aí um dia eu emprestei. E ele passou o dia todo com aquele óculos. No final do dia, Maria Cristina foi lá e falou: devolve o óculos do menino. Me devolvia. No outro dia pela manhã, nós íamos sair de novo. Me empresta o óculos, porque meu olho é mais claro que o seu. Isso, irmãos, perdurou por toda a viagem. Ele sempre pedindo esse bendito óculos. Passou o tempo. Quando foi no dia 6 de março de 2019, aniversário dele, nós tivemos uma reunião diocesana com o nosso bispo, Dom João, preparando o cenáculo de ouro que aconteceu aqui na diocese. Eu indo para a reunião e encontrá-lo, não deu outra. Passadinha no shopping, comprei-lhe um belo presente. Cheguei para ele e falei: Cristão, tem um presente para você. Ele falou: o que é? Falei: abre. Quando ele abriu, ele olhou para mim e disse: um óculos? Eu falei: é. Aí ele: misericórdia, Cristão. Eu falei: agora você tem o seu, fique em paz. E essa, uma das gratas lembranças que eu tenho dele, porque depois de um belo momento, perguntei para ele: e aí, Cristão, você usa o óculos? Aí ele falou: ele me é muito útil nas missões. Uma coisa assim que sempre me chamou a atenção no meu pai era o quanto ele amava a renovação, quão forte foi essa experiência dentro da renovação, a ponto dele pensar sempre o que ele poderia fazer pela renovação, para a renovação, assim, olhando num horizonte longo, assim, né? Acho que se eu pudesse brincar com ele hoje, eu ia falar assim: não conta essas ideias no mercado financeiro, porque ninguém vai deixar você sair de lá, de tão longe que você pensa, né? Sempre pensando a longo prazo. Eu lembro, acho que foi a última viagem que eu fiz com ele, ou foi a penúltima. A gente estava indo para São Manuel, ia ter um encontro regional, e aqui de São Paulo para lá dá umas 3 horas mais ou menos, assim. Foram 3 horas que ele foi falando sobre a renovação e pensando. Na época ele estava empolgado, assim, buscando entender o muro e se dedicar ao que poderia extrair desse ministério. Eu também era recente na faculdade, assim, então a gente foi trocando ideias, assim, e ele foi contando, assim, as dificuldades, o que ele pensava, né? Era um amor muito sincero, assim, a ponto de tantas vezes, né, ver ele pegar o carro, fazer uma viagem de 1000 quilômetros para ir, 1000 quilômetros para voltar sozinho, para ter uma reunião de 1 hora, né, com um bispo, alguma coisa que precisasse resolver, um coordenador que precisasse de ajuda. Eu me casei e no meu casamento eu decorei o casamento todo de azul e branco em homenagem à Nossa Senhora. E com o passar do tempo, vivi 9 anos, meu casamento não deu certo. E por isso eu me decepcionei com Nossa Senhora. E a partir daí eu não conseguia mais ter uma vida de oração e de intimidade com Nossa Senhora. Porque eu ligava o meu casamento fato com Nossa Senhora. E uma semana antes de acontecer o seminário, o nosso coordenador diocesano lançou uma campanha que nós teríamos que rezar o terço de Nossa Senhora. E aí, quando chegou a mensagem dele, eu falei: meu Deus, mas como é que eu vou fazer essa campanha se eu não consigo nem mais rezar o terço? Isso foi um dia que antecedeu que o Marcelo veio pregar no seminário. E aí eu entrei para o meu quarto, pedi perdão para Nossa Senhora e rezei o terço. Não com muita vontade, mas rezei. Aí na quarta-feira, quando a gente chegou no seminário, no Beata Helena Guerra, começou todo o louvor, a oração, e o Marcelo pregou e começou a ministrar a oração. E teve um momento da oração que ele entregou o microfone para a Rose
e chegou até a mim, que estava do lado, eu não estava sentada, e chegou até a mim e disse assim: eu vi Nossa Senhora das Graças, das Dores, perdão, e do lado dela você estava. E no seu coração estava a palavra decepção, como uma espada traçada no seu coração. E nesta noite, através da intercessão de Nossa Senhora das Graças, das dores, perdão, o Senhor está te curando de uma decepção que você teve com Nossa Senhora. E ali ele orou por mim, acabou a oração, acabou o seminário, aí no final eu pude conversar com ele, partilhar com ele da experiência que eu tinha vivido lá no meu casamento, no início, lá na decoração com Nossa Senhora. E a partir desta cura que o Senhor usou o Marcelo nos últimos meses de vida dele, eu pude viver essa experiência. A partir daí eu fui curada e eu voltei novamente à minha vida de oração, de reza do texto. A Marcelo falava uma coisa muito pessoal para mim, que era uma profecia que ele tinha para mim. Ele falava assim, toda vez que ele encontrava comigo: Lu, quando você entregar a casa da renovação, Deus vai te dar a sua casa. Então seja fiel naquilo que Deus te confiou. Entrega a casa da renovação, porque Deus vai te entregar a sua casa. E eu sonhei com essa minha casa aqui há 20 anos, né? Depois de casada, né? E foi isso que aconteceu. E quando eu encontrava com ele, eu falava assim: Marcelo, Deus realizou o meu sonho pessoal, né? Não foi só o sonho que a gente tinha para a renovação carismática, Deus realizou o meu sonho pessoal. Ele falava assim: eu sabia que Deus ia realizar o seu sonho, porque você fez aquilo que Deus colocou no seu coração. Então todas as vezes que a gente se encontrava era uma festa, porque a gente tinha uma amizade que nasceu do coração de Deus. Louvo a Deus pela vida do Marcelo, que foi muito, não só útil, no sentido de quem fez coisas, mas ele foi sempre um irmão, para mim e para muitos irmãos. Deus possa guardá-lo na sua infinita misericórdia. Deus abençoe. Marcelo Marangon foi um irmão que, quando eu lembro, eu me emociono, porque me ensinou como que deve se viver um homem de fé, a ir até os lugares aonde Deus manda, mesmo quando você não sabe qual é o caminho, não tem os meios. E ele dizia: vamos, porque se Deus está mandando, a gente vai. Ele vai fazer a gente chegar até lá. E quantos lugares que a gente conseguiu chegar com a renovação carismática, quantos planos, quantos projetos, quantas dioceses que adquiriram as suas áreas pela fé do Marcelo Marangon. Quantas cruzes o Marcelo fincou nesses solos aqui do estado de São Paulo, que hoje se tornaram sedes, espaços da renovação carismática pela fé deste grande homem, deste grande irmão que eu tenho. Toda a minha gratidão pela vida do Marcelo Marangon, da Maria Cristina, sua esposa, do Bruno, seu filho, por tudo que o Marcelo Marangon representa. Não é que ele representou, não, ele representa para nós, Igreja Católica aqui do Brasil, e especialmente para a renovação carismática. Meu irmão, no céu de onde eu tenho certeza que você está, interceda por nós, que a gente continua aqui te amando e amando tudo o que você fez por nós. Que Deus te abençoe, meu irmão. Mas teve muito amor pela renovação. E uma carreira que Deus foi construindo, que só consigo lembrar de Provérbios 22, 29. Era o que ele falava para mim, mas na verdade ele era o exemplo dessa palavra. Viste um homem hábil em sua obra, ele entrará a serviço dos reis e não ficará entre gente obscura. Essa era uma palavra que norteava ele. Acredito que ele viveu ela, e por mais que ele sempre falava isso para mim, mas eu acredito que ele era o grande exemplo, né? E deixa isso para a minha geração, para a minha família, para o dia que eu tiver minha próxima geração, mas ele era o grande exemplo. Vamos fazer um grupo de oração lá no céu.